A luz da manhã na cidade de Sereno Dourado nunca fora tão fria quanto no caminho para o trabalho. Eu, Sofia, aos meus 45 anos, carrego nas mãos calejadas a prova de uma vida honesta. Eu sou a discrição em pessoa, e meu uniforme, o avental azul impecável, era minha armadura para enfrentar o luxo. Avassalador da mansão Albuquerque. Os Albuquerque. Para mim, eles eram o poder e a distância. Fernando Albuquerque, o empresário, era um iceberg, frio, imponente, e raramente notava minha presença. Sua esposa, a senhora Viviane, era o oposto, mas igualmente gélida. Ela me via como um fantasma, necessário, a ferramenta que mantinha o brilho de seu mundo perfeito. A mansão era um exagero. Mármores, lustres, sedas, e o coração daquele excesso era a suíte master, o meu campo de trabalho. Naquela terça-feira, o aroma de cera fina e riqueza permeava tudo, como sempre. Eu comecei a arrumar a cama king size, dobrando os lençóis caríssimos com o rigor de quem sabe que a perfeição é a única garantia de um emprego. Foi então que meus olhos, treinados para a limpeza, notaram algo incomum na penteadeira de Viviane. No meio de frascos de perfume que valiam meu salário de um mês, estava um estojo novo, de veludo azul marinho, e ao lado dele, não guardado, mas exposto, estava ele, o Lágrima do Sol. Eu gelei. Sabia o valor e a importância daquela joia. Uma gargantilha de platina com um diamante amarelo que parecia guardar o sol. Era o orgulho e o terror de Viviane, algo que só saía do cofre para grandes galas. Vê-lo ali, à mostra, me deu um arrepio. Aquele tipo de luxo exposto parecia quase um convite ao desastre. Eu forcei meus olhos a se concentrarem no trabalho. Com o máximo de cuidado, movi o estojo vazio para limpar o mármore abaixo dele. E, em seguida, recoloquei o estojo e a joia exatamente no mesmo lugar. Aquele diamante me olhava, e eu o senti como um peso. Terminei o quarto e segui com minha rotina, agradecendo por ter terminado a parte mais delicada do meu dia. Às 4 da tarde, fiz a minha checagem final antes de ir embora. Ao passar pela suíte, notei que a porta do closet estava ligeiramente aberta. Um pequeno detalhe que registrei, mas que não era minha função corrigir. Eu bati o cartão e peguei meus 2 ônibus de volta para casa, sentindo o alívio familiar do dia de trabalho concluído. Eu já estava a meio caminho da minha casa, pensando no jantar de Lúcia, quando o telefone tocou. A voz de Viviane, tensa e cortante, me atingiu como um chicote. Sofia, volte pra cá, imediatamente. Aconteceu que algo sumiu, e você é a última pessoa que esteve no meu quarto. Pegue o primeiro táxi, eu pago. Venha agora. Ela desligou antes que eu pudesse formular uma pergunta. Meu estômago se revirou. O que havia sumido? Eu fui tão cuidadosa. O medo, aquele frio que atinge a espinha dos pobres diante da fúria dos ricos, me paralisou. Meia hora depois, eu estava de volta, ofegante, na sala dos Albuquerque. Fernando estava de pé, imponente. Viviane estava sentada no sofá, com os olhos injetados de lágrimas e fúria. Diga a ela, Viviane, ordenou Fernando, com uma frieza que me fez tremer. Viviane se levantou, vindo em minha direção com uma expressão de ódio puro. Aconteceu que o Lágrima do Sol desapareceu, Sofia. E você é a ladra. A acusação me atingiu como um soco físico. Senhora Viviane, não! Pelo amor de Deus, eu jamais faria uma coisa dessas. Eu juro pela saúde da minha irmã. Eu não peguei nada. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Jurar? Você estava sozinha? Você limpou o quarto? Onde está o colar? Diga-nos agora e tornaremos isso menos doloroso, ela exigiu, o desprezo evidente em cada palavra. Para ela, minha pobreza era a única prova necessária. Eu tentei argumentar desesperadamente. Eu vi o colar. Ele estava na penteadeira, ao lado do estojo. Eu apenas movi o estojo para limpar e coloquei tudo de volta. Estava lá. Fernando, mais perigoso por ser calmo, me confrontou com a lógica cruel. Sofia, não há arrombamento. Não há invasão. As portas estavam seguras. A única pessoa de fora que teve acesso livre o dia inteiro foi você. A evidência circunstancial é esmagadora. A humilhação escalou rapidamente. Eu fui tratada como se minha negação fosse um insulto à inteligência deles. Fernando, sem me dar chance de defesa, ligou para o sargento Torres, o chefe de polícia local. Ele ordenou uma busca privada, o que significava, na prática, uma intimidação. Minha bolsa foi revistada, meus bolsos foram virados. Eu fui tratada como lixo na minha frente e na frente deles. O sargento Torres e o outro policial não encontraram nada. Não está com ela, Sr. Albuquerque, disse Torres, visivelmente constrangido.
Não seja ingênuo, sargento. Ela o escondeu na casa. Viviane retrucou com cinismo. Apesar da busca infrutífera, Fernando já havia decidido. A inocência era irrelevante. A conveniência era tudo. Fernando me impôs a sua sentença, um veredito baseado unicamente em seu poder. Você escondeu a prova, Sofia, mas a acusação ainda está de pé. Se o Lágrima do Sol aparecer em sua casa ou com alguém próximo a você, você será responsabilizada criminalmente. Dou a você 3 dias. Se a joia reaparecer misteriosamente neste prazo, diremos que foi um alarme falso, e a polícia esquecerá que você esteve aqui hoje. O terror de um não fiz que teria que ser provado com um reapareceu me esmagou, mas se não, fui eu. Como posso fazer aparecer? Eu implorei, as lágrimas me escorrendo pelo rosto. Você tem 3 dias para refletir. Não volte a esta casa. Você está suspensa sem vencimento. E, acima de tudo, você não comentará este assunto com absolutamente ninguém em Sereno Dourado. Se eu ouvir um sussurro sobre o Lágrima do Sol, serei forçado a envolver a promotoria e garantir que você pague por esta afronta. Ameaça e chantagem. Eu estava isolada. A única coisa que poderia me salvar, a verdade, estava proibida de ser falada. O sargento Torres me acompanhou até a porta. Um olhar de pena mal disfarçado em seu rosto. Mas a lealdade ao dinheiro falou mais alto que a justiça. Eu cambaleei para fora daquela fortaleza. O luxo da mansão Albuquerque, que antes era só um cenário, agora parecia a prisão da qual eu era a fugitiva injusta. Cheguei em casa, exausta. Lúcia me esperava com a preocupação habitual. Eu não podia contar a ela. A promessa a Fernando, por mais injusta, era a única coisa que me separava da cadeia. O que aconteceu, Sofia? Você está branca como um fantasma. Nada, Lúcia. Apenas... A senhora Viviane está com um humor muito ruim. Preciso de uns dias de folga. Eu menti, sentindo a mentira queimar na minha garganta. Eu me deitei no meu quarto, sentindo o cheiro familiar do meu sabão, que agora não me confortava. O Lágrima do Sol, um diamante que eu nem sequer toquei, era agora a minha cruz. 3 dias. Eu sabia que a joia não apareceria. Eu tinha sido condenada pelo preconceito e pelo poder. O peso da suspeita em uma cidade pequena era uma morte lenta, e eu sentia o cheiro dela ao meu redor. Eu não sabia, mas naquele momento, a verdadeira ladra, Alice, a filha de Fernando, observava o drama de seu quarto. Ela tinha a joia escondida e o motivo. Ache entre... Vingança contra a madrasta, Viviane. O jogo havia começado. Eu, a faxineira honesta, contra o poder e a crueldade dos ricos. A porta da minha casa nunca me pareceu tão pesada quanto naquela noite. Eu a fechei, e com ela, tentei trancar o horror que havia vivido na mansão Albuquerque. Não adiantou. O frio do mármore, o cheiro do perfume caro de Viviane, o olhar julgador de Fernando, tudo se agarrava à minha pele como uma maldição. Minha irmã, Lúcia, estava na cozinha mexendo o arroz. Ela me olhou com a preocupação que só quem te ama de verdade consegue transmitir. Eu, no entanto, estava muda. A ordem de Fernando, não comente com absolutamente ninguém, ecoava na minha cabeça. Se eu falasse, ele destruiria minha vida formalmente. Se eu não falasse, ele a destruiria informalmente, deixando-me suspensa, sem salário e com uma nuvem negra de suspeita pairando. A senhora Viviane está com um humor muito ruim, eu consegui dizer, a voz rouca. Uma mentira simples para proteger Lúcia e a mim mesma do inferno que Fernando havia me prometido. Preciso de uns dias de folga. Lúcia aceitou, mas seus olhos perspicazes me estudavam. Você está pálida, Sofia. Não é só mau humor. Você está doente. Eu a abracei, sentindo a fragilidade de seu corpo doente. Eu era a única coisa entre ela e a miséria total. O Lágrima do Sol. Um pedaço de vidro caro. E por causa dele, a vida que construí com tanto esforço estava desmoronando. Eu não dormi naquela noite. Deitada no meu quarto apertado, minha mente repetia a cada momento. Eu limpei o mármore. Eu vi o estojo vazio. Eu vi o diamante. Ele estava lá. Lembrei-me do brilho, do peso visual daquela joia. Tive a impressão de que a porta do closet estava entreaberta quando saí do quarto. Será que Viviane havia voltado e notado a joia? Não. Ela disse que só notou ao retornar do almoço. O prazo. 3 dias. 3 dias para que a joia aparecesse, ou para que a minha vida fosse reduzida a pó. Eu tinha a certeza absoluta de que não a peguei. Mas como provar um não fiz, quando o fiz, é sustentado pelo poder e pela lógica cruel das circunstâncias? Na manhã seguinte, a suspensão sem salário já era uma realidade. Tínhamos poucas economias. O medo de não ter como comprar os remédios de Lúcia
Apertava meu peito mais do que a acusação de roubo. Eu precisava sair. Precisava fazer compras, mas me sentia uma criminosa. E o pior, sereno. Dourado era pequena. O poder dos Albuquerque era grande. Não demorou para que os murmúrios começassem. No armazém do Sr. João, onde compro mantimentos há 20 anos, ele me olhou de um jeito estranho. Bom dia, Sofia. Diga-me, está tudo bem lá na casa do Dr. Fernando? Eu senti minhas bochechas queimarem. Tudo bem, Sr. João. Por que a pergunta? Ah, bobagem. É que a dona Helena me disse que você não apareceu ontem. Coisas de rico, né? Se estressam fácil. A dona Helena. Ela trabalhava na casa vizinha. Eu gelei. Viviane e Fernando podem ter tentado manter discreto, mas o silêncio deles era por si só um barulho ensurdecedor. Minha ausência repentina, a falta de aviso. Para quem dependia de mim, como dona Helena para um recado, isso era um sinal de problema. No ponto de ônibus, ouvi duas mulheres fofocando. Dizem que sumiu algo caríssimo, uma joia, e que a faxineira, aquela Sofia, estava lá. Meu coração batia como um tambor no meu peito. Elas não citaram meu nome, mas eu sabia. O ar ao meu redor estava envenenado pela fofoca e pela suspeita. Eu não podia confrontá-las. Eu não podia defendê-las. Eu estava amarrada pelas ordens de Fernando. Eu estava sendo julgada na praça pública. E a pena estava sendo executada em vida. Eu estava perdendo meu bom nome, a única riqueza que um pobre realmente possui. Enquanto o segundo dia de meu prazo chegava ao fim, a pressão me impulsionou a fazer algo irracional. Eu precisava desvendar o que realmente aconteceu naquele quarto. Eu repassei o dia inteiro na minha mente. A rotina, os detalhes, a suíte. Eu cheguei às 8 horas. Eu vi a joia na penteadeira, ao lado do estojo vazio. Eu limpei e saí às 11 horas para o almoço na copa. Voltei e terminei o quarto às 14 horas. Eu saí da mansão às 16 horas. Viviane disse ter visto a joia antes de sair para o almoço, o que significa que o roubo ocorreu entre 11 horas e 17 horas, o momento em que Viviane retornou. Se não fui eu, quem mais poderia ter sido? Fernando estava no escritório. Viviane fora almoçar fora. Os empregados da cozinha e do jardim ficavam no térreo ou no exterior. A mansão era enorme. De repente, uma memória. Alice. Alice Albuquerque, a filha de Fernando, a garota de 16 anos que a senhora Viviane tratava com uma indiferença fria, beirando a crueldade. Alice era filha apenas de Fernando, uma menina reclusa, sempre com fones de ouvido, parecendo um fantasma naquela casa. Gigante, evitando todos, especialmente a madrasta. Eu lembrei de vê-la. Naquela manhã, quando eu estava descendo as escadas com o carrinho de limpeza, Alice estava subindo, por volta das 10h30. Seus olhos, como sempre, estavam presos ao chão. Ela parecia triste, como de costume. E o detalhe, a porta do closet. Eu me lembrei de ter notado a porta do closet ligeiramente aberta quando fiz minha última checagem às 16 horas. Eu me lembro de ter pensado que a senhora Viviane não costumava deixar nada fora do lugar. Mas o roubo ocorreu antes das 16 horas. E se a porta do closet estivesse aberta antes? E se alguém tivesse entrado? Alice. Ela não era uma pessoa de fora. Ela era da família. Ela tinha acesso irrestrito. Mas por que ela faria isso? Ela odiava a madrasta, era verdade. Mas roubar o colar mais valioso da família? O Lágrima do Sol era o orgulho de Viviane. Roubá-lo seria um golpe psicológico imenso contra a madrasta. Eu me agarrei a essa ideia. A única fenda na muralha de evidências contra mim. Alice odiava Viviane. E se ela estivesse envolvida? Eu não podia falar com Fernando. Ele me prenderia. Eu não podia falar com Viviane. Ela me odiaria. Eu só tinha uma saída. Quebrar a regra do silêncio de Fernando e buscar a única pessoa que eu esperava ter um mínimo de imparcialidade. O Sargento Torres. No final do segundo dia, eu decidi. A dignidade vale mais que a submissão. Que Fernando fizesse o que quisesse. Eu caminhei até a delegacia de polícia, uma construção modesta no centro da cidade. Meu estômago embrulhado em ansiedade. O Sargento Torres estava em sua mesa, olhando papéis. Ele levantou os olhos, o rosto dele endurecendo. Sofia, o que você está fazendo aqui? O Dr. Albuquerque foi claro. Ninguém devia saber sobre isso. Eu sei, sargento. Eu quebrei a regra. Mas eu preciso que o senhor me ouça. Eu não roubei aquela joia. E eu tenho que provar isso antes de amanhã à noite. Minha voz era desesperada, mas firme. Eu lhe contei sobre Alice. Sobre a porta do closet que eu vi aberta. Sobre o ódio silencioso da menina pela madrasta. Sargento, a menina mora lá. Ela tem acesso. Ela estava lá quando eu estava limpando. Ela estava lá.
E a senhora Viviane não estava. Ela pode ter entrado no quarto em 1 segundo. Por favor, investigue Alice. O sargento Torres me olhou com uma mistura de pena e frustração profissional. Ele pegou um cigarro, acendeu-o e exalou lentamente. Sofia, entenda a situação. O roubo envolve a família mais poderosa desta cidade. O Dr. Albuquerque me ligou pessoalmente. Ele disse que o caso está sob controle e resolvido. Resolvido como, sargento? Se a joia não apareceu? Eu gritei em um sussurro. Resolvido no sentido de que a suspeita já está identificada, Sofia. E a suspeita é você. O Dr. Albuquerque não quer que eu investigue a filha dele, uma adolescente, por roubar algo dela mesma. Seria um escândalo. Ele não quer que eu procure a joia. Ele quer que você confesse, ou que ela reapareça. E ele quer silêncio. Ele está protegendo a família dele e me protegendo de mexer com eles. A rejeição de Torres foi a prova final. Eu estava sendo esmagada não pela evidência, mas pelo poder social e pela covardia de quem deveria proteger a justiça. O sargento Torres não era um homem mau, mas era um homem fraco diante do poder de Fernando. Se a senhora não quiser ser indiciada por roubo, volte para casa, Sofia. E espere. Talvez ela reapareça. Ele me disse. Mas o tom dele era de quem já havia lido a sentença. Eu saí da delegacia com as pernas bambas. Eu havia quebrado a regra de Fernando, e a única ajuda que recebi foi a confirmação de que a justiça em Sereno Dourado tinha um preço alto, e eu não podia pagar. Voltei para casa. O terceiro dia começava. Eu não tinha o dinheiro para os remédios de Lúcia. Eu não tinha emprego. E agora, eu tinha o aviso de Fernando de que eu seria formalmente acusada. Lúcia me esperava com um olhar determinado. Ela havia vendido um pequeno anel de ouro, o último objeto de valor que possuía, para comprar os mantimentos. Eu sei que você está com problemas, Sofia, mas não desista. Você sempre me ensinou a ter fé na verdade. O que quer que esteja acontecendo, não deixe que a maldade deles tire sua dignidade. Suas palavras foram um bálsamo, mas também uma faca. Eu não podia mais mentir. Lúcia, eu vou ser acusada de roubo. O lágrima do sol sumiu. Eles acham que eu o peguei. Eu contei tudo. As lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O alívio de finalmente falar a verdade misturado ao terror da realidade. Lúcia me ouviu em silêncio, e surpreendentemente não houve pânico em seus olhos, apenas uma determinação sombria. Eu sei que você não roubou, Sofia. Então vamos lutar. Vamos encontrar a verdade, já que a polícia não vai. O telefone tocou. Era um número que eu conhecia. A mansão. Albuquerque. Eu respirei fundo e atendi. Sofia. Era a voz fria de Fernando. O prazo se esgotou. A joia não apareceu. Lamento que você tenha tomado esta decisão. O sargento Torres receberá meu depoimento amanhã. Este assunto será formalizado. Você será formalmente acusada de furto qualificado. Mundo girou. Eu estava marcada. Minha vida estava nas mãos do sistema. Senhor Fernando, eu disse, encontrando uma força que eu não sabia que possuía. Eu não roubei sua joia. E eu não vou aceitar a injustiça. Eu vou provar minha inocência. E quando a verdade aparecer, a desonra será de vocês. E não minha. Ele riu. Uma risada curta e seca. Boa sorte, Sofia. Você não está enfrentando apenas a lei, mas a realidade. E a realidade é que os ricos sempre vencem os pobres. Ele desligou. Eu estava sozinha e oficialmente acusada. Mas eu tinha a minha dignidade, a certeza da minha inocência e o apoio silencioso da minha irmã. Minha única pista, Alice. Eu precisava chegar à menina. A única pessoa que se movia nas sombras daquela casa sem ser notada. A única que tinha motivo para golpear Viviane. Eu precisava de ajuda para entrar. O próximo passo era arriscado. Eu teria que me aliar a alguém que pudesse se mover nos círculos da riqueza e da lei sem ser destruído por Fernando. Eu precisava de um advogado. Amanhã, após o telefonema de Fernando, me encontrou com um frio cortante no estômago. Eu estava, oficialmente, uma criminosa para a lei. O sargento Torres, cumprindo ordens, formalizou o caso. Em Sereno Dourado, isso era uma mancha que jamais sairia. Minha vida estava agora em um limbo burocrático, aguardando a citação judicial. Não vamos ficar paradas, Lúcia declarou, pousando a xícara de café. Seus olhos, que a doença havia deixado um pouco baços, brilhavam agora com uma determinação que me deu forças. Precisamos de um advogado. E um bom. A ideia era absurda. Um bom advogado custava mais do que eu havia ganho em anos na mansão Albuquerque. Lúcia, não temos dinheiro. Fernando vai contratar os melhores da cidade. Vamos ser esmagadas. Não vamos atrás dos melhores.
ela retrucou, entregando-me um recorte de jornal antigo. Vamos atrás do mais honesto. Aquele que ainda se lembra de lutar pelos pequenos. O recorte mostrava uma foto de um homem de meia idade, com um olhar cansado, mas sagaz. Dr. Elias Viana, conhecido na cidade como um defensor, público que, após se aposentar, abriu um pequeno escritório e continuava aceitando causas que a maioria dos advogados de prestígio rejeitava. Os casos de injustiça clara, não os lucrativos. Vestindo minha melhor roupa de missa, que agora parecia um disfarce, e com Lúcia me esperando na porta como um talismã, eu caminhei até o centro da cidade. O escritório do Dr. Elias era modesto, no andar de cima de uma padaria. Cheirava a café forte e a papel velho. Ele era um homem calmo, de barba grisalha e mãos grandes, que me convidou a sentar com um gesto gentil. Eu não perdi tempo. Despejei toda a história, a joia, a soberba de Viviane, o cálculo frio de Fernando, a humilhação, a suspensão, o prazo, a ordem de silêncio, a pista de Alice. Eu lhe contei cada detalhe, cada sentimento de injustiça. Ele me ouviu em silêncio absoluto, a cabeça levemente inclinada. Quando terminei, o silêncio durou. Longos segundos. Sofia, ele finalmente disse, a voz baixa. A história é clássica. Um furto em casa grande, sem arrombamento. A culpa é sempre do empregado. O poder, aqui, é o principal agente de acusação. Seus acusadores têm dinheiro e influência para enterrar você. Eu sei, eu sussurrei. Mas eu sou inocente, Dr. Elias. Eu juro. O Dr. Elias cruzou os braços sobre a mesa, o olhar fixo em mim. Não duvido de sua palavra, Sofia. Mas a justiça exige fatos, não juramentos. E fatos custam. Custam tempo, investigação, perícias. Ele fez uma pausa dolorosa. Meu custo mínimo para iniciar uma defesa dessa magnitude, contra um nome como Albuquerque, é de R$10.000. Meu mundo estremeceu. R$10.000. Era um valor estratosférico. Eu o encarei com o pavor da mulher que sabe que sua única chance está se esvaindo. Dr. Elias, eu disse, e minha voz saiu embargada, mas firme. Eu tenho uma irmã doente. Eu sustento a nossa casa com a dignidade do meu trabalho. Eu não tenho R$10.000. Eu não tenho nem R$10 sobrando agora. Minhas economias eram para os remédios de Lúcia. Eu abri minha bolsa e tirei a única coisa de valor que eu tinha fora de casa. A pulseira de prata que meu pai me dera no meu aniversário de 15 anos. Era simples, mas tinha um peso emocional imenso. Isso é tudo que eu tenho que posso oferecer agora. É minha honra. Se o Senhor puder me ajudar, a minha vida e a da minha irmã dependem disso. O Senhor pode penhorá-la. E eu prometo, se o Senhor me provar inocente, eu vou trabalhar todos os dias da minha vida para lhe pagar, centavo por centavo. Eu coloquei a pulseira de prata sobre a mesa. O Dr. Elias olhou para o pequeno objeto, depois para mim. Ele viu o pânico, mas acima de tudo, ele viu a minha verdade, a minha última resistência. Aquele não. Era um pedido por dinheiro, mas um apelo à moral. Ele pegou a pulseira, mas não para inspecioná-la, mas para empurrá-la de volta para mim, com um movimento lento e solene. Guarde sua pulseira, Sofia. Ela vale mais do que R$10.000, pois é a sua dignidade. Eu não vou aceitar a penhora, mas eu vou aceitar o caso. Um alívio imenso me atingiu, fazendo-me chorar em soluços silenciosos. Eu não sou um herói, Sofia, mas eu detesto a arrogância do poder. Quando um homem tenta usar a lei para esmagar o fraco, ele se torna um inimigo meu. E Fernando Albuquerque fez isso com você. O Dr. Elias não era um advogado de escritório. Ele era um estrategista de rua. Seu caso não pode ser vencido no tribunal com base em eu juro. Tem que ser resolvido fora dele, com um fato inquestionável que tire o chão dos Albuquerque. E esse fato, você me disse, tem nome. Alice. Ele começou a traçar um plano. Como eu não podia mais me aproximar da mansão, ele precisava de informações de dentro. Sofia, lembre-se de todos os pequenos detalhes sobre Alice. O que ela faz, o que ela gosta, com quem ela se relaciona. A garota que rouba a joia mais valiosa da madrasta tem um motivo, e provavelmente não. É dinheiro, é vingança, é dor. Ela está enviando uma mensagem. Nós passamos a tarde juntos em seu pequeno escritório. Eu o abasteci com fragmentos da vida de Alice. Reclusão. Ela raramente saía do quarto. Arte. Ela passava horas desenhando. Ela era muito talentosa. Mas Viviane ridicularizava seu trabalho como coisas de criança. Desprezo de Viviane. A madrasta tratava Alice com condescendência. O quarto. O quarto de Alice ficava no mesmo corredor da suíte master. O Dr. Elias agiu rápido.
Ele tinha uma rede de contatos informais na cidade, pessoas comuns que se tornavam seus olhos e ouvidos. Um carteiro, uma vendedora de loja de conveniência, a cozinheira do clube local. Ele ligou para um de seus contatos. Uma senhora que trabalhava na lavanderia, onde a mansão Albuquerque mandava suas roupas de cama. Eu preciso que você descubra se a jovem Alice está mandando algo fora do seu comum para lavar. Algum tecido manchado, talvez com uma coloração estranha. Em seguida, ele se concentrou no que eu chamei de segredo de Alice. O desenho. Onde ela costumava desenhar? Ele perguntou. No jardim de inverno, ou às vezes perto da piscina, mas sempre sozinha. Ela tinha um caderno de couro velho, nunca deixava ninguém tocar. Dr. Elias começou a investigar o círculo social de Alice, o que era quase inexistente. Ela não tinha amigas de verdade na escola, apenas colegas. Mas havia uma figura em sua vida. O jovem jardineiro da mansão. O que você sabe sobre o jardineiro? Ele se chama Lucas. Um rapaz bom, quieto. Ele e Alice conversavam às vezes, debaixo de uma árvore no canto do jardim. Ninguém mais falava com ela. Mas Lucas sim. Eles pareciam amigos, ou talvez mais. O foco mudou para Lucas. Se Alice confiava em alguém, era nele. No final do dia, o Dr. Elias conseguiu uma informação crucial de um de seus contatos. Lucas, o jardineiro, estava estranhamente nervoso e havia pedido demissão repentina aos Albuquerque, alegando problemas de saúde na família, logo após o meu afastamento. Ele iria embora de Sereno Dourado na manhã seguinte. Ele está fugindo de algo, Dr. Elias murmurou. Não roubo, mas talvez cumplicidade ou conhecimento. Fomos até a casa de Lucas, uma pequena pensão perto da rodoviária. Ele estava arrumando uma mala velha. Quando nos viu, ele empalideceu. Sofia? O que você está fazendo aqui? O Dr. Fernando me acusou de roubo, Lucas, eu disse, a voz cheia de mágoa. Eu sou inocente. E você sabe que eu sou. Você e Alice eram próximos. Você sabe o que está acontecendo. Lucas hesitou, olhando para o Dr. Elias com desconfiança. Este é meu advogado. Ele não vai te prejudicar. Só precisamos da verdade para me salvar. Lucas então cedeu, a culpa evidente em seu rosto. Ele não tinha roubado a joia, mas sabia algo sobre Alice. Ela me disse que ia dar um susto na madrasta. Ela me disse que era sobre vingança. Ela odeia a Viviane porque a Viviane queimou os desenhos dela. Lucas sussurrou. Ela pegou a joia para mostrar que podia, para provar que a senhora Viviane não era tão perfeita e cuidadosa. E onde está a joia, Lucas? Perguntou o Dr. Elias, seu rosto tenso. Eu não sei. Ela me disse que a tinha guardado em um lugar seguro, um lugar que só ela e o pai sabiam da existência quando ela era criança. Um lugar secreto de tesouros. Lucas nos deu a pista mais valiosa. Alice havia roubado a joia por vingança emocional. E o local de esconderijo era um tesouro secreto da infância que Fernando conhecia. O Dr. Elias não perdeu tempo, com Lucas como uma testemunha indireta do motivo e um advogado. Experiente como ele estava pronto para o confronto. Sofia, Fernando tem poder, mas ele tem um ponto fraco, a reputação da família e a filha. Ele não pode permitir que o nome Albuquerque seja arrastado pela lama com sua própria filha sendo a ladra. Ele está nos forçando a ser réus para proteger Alice. Mas e se ele não ceder? Eu perguntei, o medo voltando. Então nós o faremos ceder. Amanhã, a promotoria terá que lidar com 3 coisas. Primeiro, o depoimento de Lucas sobre a motivação. Segundo, sua alegação de injustiça social. E terceiro, a notificação formal que eu vou enviar a Fernando agora. Não um pedido de clemência, mas uma ameaça legal. Dr. Elias começou a redigir um documento. Uma petição pré-processual, notificando Fernando Albuquerque de que, se a acusação contra Sofia não fosse imediatamente retirada, a defesa exigiria a abertura de uma investigação completa e forense na mansão Albuquerque, com foco específico no quarto e nos pertences de Alice Albuquerque, citando testemunhas e motivação. Era um blefe de alto risco. Ele estava forçando Fernando a escolher entre destruir a faxineira ou expor a filha. Amanhã de manhã, Sofia, a notificação estará na mesa. Dele. Ele vai surtar. Ele vai tentar nos esmagar. Mas agora, nós temos uma alavanca. Prepare-se. O confronto final está chegando. Eu saí do escritório, a pulseira de prata em meu pulso, sentindo o peso da responsabilidade e o medo da batalha que estava por vir. Eu não era mais apenas uma faxineira acusada. Eu era uma lutadora.
E o meu advogado tinha acabado de virar o jogo contra o homem mais poderoso de Sereno Dourado. A notificação do Dr. Elias atingiu Fernando Albuquerque com a força de um raio. Naquela manhã, eu estava em casa com Lúcia, tentando manter a calma, quando o telefone tocou, incessantemente. Era o Dr. Elias. Sofia, a tempestade começou, ele me disse, a voz cheia de adrenalina contida. Fernando está furioso. Ele tentou intimidar a promotoria para arquivar minha notificação, mas ela foi protocolada. Ele está ameaçando me processar por difamação. Ele quer um encontro. Imediato. Agora, eu senti o chão tremer. Era a reação que esperávamos. Fernando não podia permitir que o nome de Alice fosse publicamente ligado a um roubo, muito menos que o motivo fosse a vingança contra Viviane. Sua reputação, construída em cima de uma imagem de família perfeita e inatacável, estava em jogo. Pouco depois, um oficial de justiça bateu à minha porta. Eu fui formalmente citada como ré por furto qualificado. O sistema estava seguindo seu curso, e a menos que Fernando recuasse, o processo contra mim continuaria. O tempo era crítico. Dr. Elias me buscou em casa, e fomos para um café discreto. 5 minutos depois, Fernando Albuquerque chegou, acompanhado por um advogado de terno caríssimo e semblante arrogante. Fernando estava com o rosto vermelho, mas tentava manter a máscara de dignidade. A mesa do café parecia um campo de batalha. O advogado de Fernando, Dr. Siqueira, começou a ofensiva. Dr. Elias, esta notificação é um ato irresponsável. É uma difamação ultrajante contra uma menor de idade. O Dr. Albuquerque exige a retratação imediata e total da sua cliente Sofia, ou enfrentaremos um processo por danos morais que fará vocês dois perderem tudo o que possuem. Fernando me olhava com ódio puro. Para ele, eu era um inseto que havia ousado confrontar o pé que a estava esmagando. Seu nome, Sofia, será arruinado para sempre. Ninguém nunca mais confiará em você nesta cidade. Aconselho-a a aceitar a derrota agora. Ele disparou, ignorando a presença de Elias. Eu respirei fundo, lembrando-me do meu juramento a Lúcia. Eu não tenho nada a perder, Sr. Fernando, a não ser minha honra. E isso o senhor já tentou roubar. Eu sou inocente. Dr. Elias interveio, sua voz calma e cortante. Dr. Siqueira, o que está em jogo aqui é o nome da família Albuquerque. A retirada da queixa contra minha cliente é a única maneira de evitar uma investigação forense no quarto da senhora Alice, minha nova cliente indireta. O Dr. Albuquerque sabe que, se a acusação contra Sofia for mantida, eu serei obrigado a chamar o jardineiro Lucas como testemunha de defesa, expondo a motivação pessoal da menina Alice. Isso é o que chamamos de defesa do terceiro. Fernando bateu o punho na mesa, fazendo os copos tilintarem. Isso é chantagem. Não, Sr. Fernando, isso é justiça. É o que acontece quando o senhor usa a lei para proteger os seus e esmagar os outros. O senhor criou este cenário. Agora o senhor tem uma escolha: proteger a sua reputação, retirando a queixa e encerrando o caso em silêncio, ou ver o nome de sua filha e a vingança contra Viviane virarem a primeira página do jornal local. O advogado de Fernando tentou negociar. Ofereceram-me uma quantia, considerável para me calar e fugir da cidade. Nós pagaremos o equivalente a 5 anos de salário para que você assine um termo de confissão de roubo e deixe Sereno Dourado para sempre, propôs Siqueira. Eu não vou assinar nada que macule minha honra. Eu não sou uma ladra, respondi, firme, doutor. Elias não permitiu que a conversa continuasse no campo financeiro. Fernando, pare com isso. Nós não queremos seu dinheiro. Queremos justiça para Sofia. O que queremos é simples: retirada imediata e formal da queixa. Um documento assinado por Viviane e o senhor atestando que houve um engano e que Sofia é uma profissional de conduta ilibada, com desculpas públicas se necessário. Foi nesse momento que Viviane, que havia chegado silenciosamente, entrou no café. Ela estava elegantíssima, mas pálida e tensa. Ela havia sido informada sobre a ameaça de Elias. O que é essa bobagem sobre Alice? Ela sibilou. Fernando, resolva isso! Nossa filha não tem nada a ver com a joia. Foi aquela faxineira imunda. Dr. Elias olhou diretamente para Viviane. Senhora Viviane, Alice roubou a joia. E a motivação foi a vingança pela humilhação que a senhora impôs a ela, queimando seus desenhos. Isso será a manchete. É isso que a senhora quer que a cidade saiba? O choque de Viviane foi palpável. Seu rosto perdeu toda a cor. Ela olhou para Fernando, que finalmente quebrou a máscara de aço. Ele sabia que o segredo de Alice, a razão do seu ódio, havia sido exposto. A vingança de Alice tinha sido
planejada, e a verdade sobre a crueldade de Viviane viria à tona. Fernando, derrotado, olhou para o Dr. Elias. Onde está a joia, Dr. Elias? Nós não sabemos, Fernando. Lucas disse que ela a escondeu em um tesouro secreto da infância. Algo que você conhece. A derrota de Fernando foi humilhante e, final. Ele sabia que, se a investigação se aprofundasse, o escândalo seria maior do que a perda da joia. Certo, eu retiro a queixa. Retiraremos imediatamente. Diremos à promotoria que houve um erro interno e que o objeto foi encontrado. Minha esposa e eu assinaremos uma declaração. Mas, com uma única condição, Sofia, disse Fernando, os olhos frios, mas vazios de fúria. Silêncio total! Você e seu advogado nunca mais tocarão neste assunto. A vida de Alice não será destruída por um erro adolescente. Feito! A verdade para Sofia. O sigilo para sua família. É o acordo mais justo que o senhor vai conseguir. Dr. Elias apertou a mão de Fernando. Mas antes da retirada formal da queixa, a joia deve ser encontrada, na presença de Sofia e na minha. Queremos a prova material. Fernando aceitou, resignado. O acordo estava selado. A honra de Sofia em troca do segredo dos Albuquerque. Naquela tarde, uma comitiva estranha se dirigiu à mansão Albuquerque. Fernando, o Dr. Elias e eu. Viviane havia se recusado a participar, trancada em seu quarto em um acesso de raiva e humilhação. Fernando nos conduziu, em silêncio pesado, até o andar de Alice. Ele mal conseguia olhar para mim. A humilhação era agora dele. Alice estava sentada na cama, olhando para a janela. Ela viu a mim e o Dr. Elias, mas seu olhar pousou em seu pai. Ela entendeu. Eu não roubei, pai. Foi a Sofia. Ela sempre me olhava estranho. Alice mentiu, sem convicção, olhando para o pai com uma frieza adolescente. Chega! Alice! Fernando suspirou, a voz quebrada. Eu sei que foi você. Diga-me onde está o Lágrima do Sol. Eu sei que foi sobre a Viviane, sobre os seus desenhos. Diga-me, você não tem mais nada a esconder. Alice não se moveu, seus olhos fixos. O tesouro, pai. Você se lembra do nosso tesouro? Fernando parou. Seus olhos se encheram de uma dor antiga, de um tempo em que ele e Alice eram uma unidade, antes de Viviane. O armário da árvore velha? Onde costumávamos esconder os doces quando você era pequena? Não. O meu tesouro. Eu, observando a interação, lembrei-me de um detalhe. O armário antigo, no final do corredor, que Fernando usava para guardar documentos antigos de sua primeira esposa. Um armário de carvalho, pesado e esquecido. O armário no final do corredor, Sr. Fernando. Alice passava por ele todos os dias. Fernando olhou para mim. Ele se lembrou. O armário era o único lugar na casa que Viviane nunca tocava, por ter sido da primeira esposa. Era o refúgio seguro de Alice. Fomos até o armário. Fernando abriu a porta com uma chave antiga. Dentro, entre caixas de documentos, havia um buraco no forro de madeira. Fernando tateou e tirou um pequeno saco de veludo. Não o estojo de Viviane, mas um saquinho simples, infantil. Ele abriu. Dentro, o Lágrima do Sol estava lá, brilhando com um fulgor cruel, o diamante amarelo refletindo a luz da injustiça. A joia estava em casa, mas a honra de Sofia seria a única coisa a ser restaurada. Fernando, vendo a joia, desabou. Ele havia acusado uma mulher inocente, e o roubo havia sido orquestrado por sua própria filha, com o objetivo de ferir a mulher que ele amava, ou temia. Sofia, disse Fernando, a voz embargada. Me perdoe. Eu errei. Eu fui cego pelo poder. O Dr. Elias pegou a joia, colocou-a em uma caixa segura. O acordo... Fernando. Agora. Eu observei a cena, não com triunfo, mas com uma tristeza profunda. Eu fui inocentada. Mas a luta me custou quase tudo. Eu tinha minha honra de volta, e era a única riqueza que importava. A injustiça havia sido desvendada.